por que alguém colocaria um vaso quebrado no museu? Por que eles estão aqui, professora? Ótimas perguntas. Eu sei que parece estranho, mas esse aí que vocês estão vendo é muito mais do que um simples pote de cerâmica quebrado. Ele nos revela coisas incríveis sobre o nosso passado. Há muito, muito tempo, há mais de 10.000 anos, chegaram aqui, no nosso território estadual, que hoje chamamos de Mato Grosso do Sul, os primeiros seres humanos. Eles vieram de outras partes em busca de comida, água e um clima favorável para garantir a própria sobrevivência. Os primeiros habitantes do nosso atual Mato Grosso do Sul tinham um modo de vida muito diferente do nosso. Para sobreviver, eles caçavam, pescavam e coletavam frutas, raízes, sementes e outros vegetais. Dependiam do que a natureza lhes oferecia. Não conheciam a roda, o plástico ou metais e fabricavam suas próprias ferramentas lascando pedras que encontravam na natureza. Esses caçadores-coletores também não construíam casas, viviam em abrigos naturais ou ranchos de palha. Viveram por milhares de anos assim, mudando a cada estação do ano de um lugar para outro. Eram nômades. Os últimos vestígios encontrados desses povos datam de 3.000 anos atrás. Depois disso, eles desapareceram. Desapareceram como, professora? Nós ainda não sabemos ao certo o que aconteceu com eles. O que sabemos é que depois deles, por volta de 2.500 anos atrás, chegaram aqui, no território do atual Mato Grosso do Sul, os povos indígenas ceramistas. Esses povos tinham um modo de vida bem diferente dos antigos habitantes. Eles também caçavam e pescavam, mas já dominavam técnicas de cultivo de vegetais. Eles cultivavam milho, mandioca e outras plantas. Eles produziam suas próprias bebidas e comidas, como a farinha de mandioca e a xixa. Daí foi necessário criar utensílios para preparar e armazenar esses alimentos que seriam consumidos ao longo de um certo tempo. Foi principalmente por isso que surgiu a necessidade da cerâmica. Como eles aprenderam a fazer a cerâmica? Ainda não se sabe ao certo como, onde e quando surgiu essa técnica. Alguns vestígios arqueológicos indicam que alguns povos caçadores-coletores produziam alguns objetos de terracota, ou seja, uma argila que foi secada ao sol ou foi parcialmente queimada. Esse saber provavelmente foi passado adiante de geração para geração, sendo aperfeiçoado com o tempo. Por isso, achamos que os povos indígenas ceramistas que habitavam a nossa região há cerca de 2.500 anos atrás já conheciam essa técnica quando chegaram por aqui. Que legal! Então, para fazer a cerâmica,
O primeiro passo era encontrar um lugar onde pegar a argila, que é um tipo especial de barro. Na cultura da maioria dos povos indígenas, as mulheres ficavam responsáveis por fazer os artefatos de cerâmica. Como a argila é um material pesado, o ideal era encontrá-la em um lugar próximo às aldeias. Depois de pegar a argila e levar até a aldeia, eles tiravam os galinhos, as raízes e outros pequenos fragmentos de rocha. E aí, eles umedeciam a argila e deixavam descansar por alguns dias. O próximo passo era amassar repetidamente a argila e acrescentar areia, cacos de cerâmica moídos, cinzas e etc. Com isso, eles melhoravam a textura e outras características da argila. Depois disso, era a hora de modelar. Como não conheciam a roda, não usavam o torno como na fabricação industrial. Alguns povos modelavam diretamente a argila, mas a maioria usava a técnica de fazer diversas cobrinhas com a argila e colocar uma em cima da outra para conseguir a forma desejada. Faziam diferentes objetos com diversas funções: potes para guardar farinha, travessas, panelas, pratos, adornos corporais como colares, peças para rituais, urnas funerárias e muitos outros. Depois de obter a forma desejada, eles alisavam a superfície do recipiente com um pedregulho ou um caco de cerâmica para sumir as emendas. Depois de moldados, alguns artefatos vinham decorados. Alguns povos usavam objetos pontiagudos para fazer desenhos geométricos com linhas ou pontinhos. Outros preferiam fazer uma sequência de incisões usando as próprias unhas. Outros marcavam a argila pressionando-a com os dedos. Alguns decoravam as peças aplicando cordinhas de argila. Outros escovavam a peça provavelmente com sabugo de milho. Alguns povos preferiam ainda pintar as peças em tons de ocre ou branco. A esse tipo de revestimento damos o nome de engobo. Os tipos mais comuns, todavia, eram as cerâmicas lisas sem pinturas. Uma vez decorada a peça, a levavam ao fogo em grandes fogueiras a céu aberto. Quando a peça atingia um tom meio avermelhado, eles sabiam que a argila tinha se transformado em cerâmica. Por fim, em alguns casos, as peças, depois de queimadas, ainda recebiam uma decoração com signos geométricos nas cores preta ou vermelha. O que vocês devem saber é que o tipo de decoração variava de um povo indígena para outro.
Por isso, cada tipo de cerâmica funciona como se fosse um QR Code que identifica e diferencia uma tradição da outra. Através dessas marcas, podemos ler várias informações que ficaram enterradas por muitos anos a respeito da cultura dos muitos povos indígenas ceramistas que habitaram a nossa região. Por isso, essas peças são verdadeiros testemunhos culturais e devem ser conservadas nos museus para que as futuras gerações também tenham acesso a esse acervo cultural tão importante das raízes da nossa gente.